Aproveitando, eu ia até fazer outra pergunta, mas aí não tem como eu não ligar o gancho. Por exemplo, quando a gente fala de investir, a gente está falando de investir mais na base, e você também é um empresário, e você vai entender bem a linha de raciocínio que a gente acaba botando. Se você investe mais na base, você aposta mais ali, é sinal de que você também espera colher mais frutos e ter melhores resultados e mais resultados correspondentes com o que a gente tem lá. E hoje existe um descasamento, pelo menos houve em 2024, do grau de aproveitamento de atletas que a gente teve na base com relação ao plantel principal. E para a gente poder ser um clube vendedor, que ainda somos e precisamos, a gente precisa que esses atletas apareçam, rotacionem, joguem e participem. Eu vi você falando na entrevista do UOL que o Subeldia está sendo parceiro, ele está entendendo, etc. Mas, de fato, Belmonte, e obviamente não estou querendo te jogar contra ou jogar uma lenha na fogueira, mas existe um fato. Nós usamos menos atletas de base neste ano do que todos os outros anos, e para um clube que depende de vendas, que precisa de capital e precisa economizar em folha, a base é um trunfo absolutamente fundamental para o sucesso do futuro de São Paulo. É assim que, pelo menos, todos nós enxergamos do lado de fora. Eu, obviamente, já tinha perguntado para algumas outras pessoas sobre a questão da conversa, por exemplo, com o próprio Zubeldia, sobre o nível de entendimento que ele tem de não só ser uma opção utilizar a base, como uma necessidade premente do clube, por um aspecto de capacidade competitiva de futuro, de saúde financeira, de estabilidade, para o clube poder conseguir aparecer um atleta e conseguir fazer uma boa negociação futura com eles valorizados. Como é que acontece essa conversa? O Zubeldia sabe da importância da base para o São Paulo também, dentro de campo e fora dele, nessa parte financeira, dos meninos, porque os meninos precisam jogar. A gente já não está mais numa fase de, é bom que eles joguem. Não, a gente precisa muito hoje, pelo menos é a visão que eu vejo de grande parte do pessoal aqui fora. Vocês aí dentro, o Zubeldia, ele tem essa consciência de ser uma necessidade da instituição? Vamos lá, são duas questões e eu acho que é bem importante essa pergunta, porque há um equívoco, ao meu ver, externo, tá, Zanqueta? Há um equívoco externo. E eu gosto de esclarecer como a gente pensa aqui e como o futebol é hoje. Primeiro que assim, vamos lá, você colocou bem, esse ano utilizamos menos jogadores da base, mas usamos muito nessa gestão jogadores da base. Tanto que vendemos Gabriel Sara, vendemos Marquinhos, vendemos Diego, vendemos o Brenner, que também, obviamente, era oriundo da base, vendemos Beraldo, né? Ou seja, vendemos uma gama de atletas daqui que vieram da base e jogaram no profissional. Essa é a primeira coisa. O futebol, você tem dois caminhos, na minha visão, muito claros. Ou você tem dinheiro, ou você tem que montar times competitivos a partir de algumas premissas. Se você tem dinheiro, você vai contratar os jogadores da gaveta mais alta, como fez, por exemplo, o Botafogo, ou como faz o Flamengo. Não. E aí, obviamente, você vai obter os resultados porque você contrata os jogadores que são melhores, jogadores que têm mais valor de mercado. O Botafogo, por exemplo, não tem um atleta da base jogando no time principal dele. E ele acaba de ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem muito pouco também. O Palmeiras também. Também. Não imagine que há uma gama de atletas jogando o tempo inteiro. Tem jogador. O Palmeiras tem, por uma questão de competência dele, né, e investimento, alguns jogadores extra-série, como o Estevão. O Estevão é um jogador extra-série, o Hendrick é um jogador extra-série. São situações um pouco diferentes. Como nós aqui do futebol do São Paulo pensamos e temos conseguido manter o nosso time competitivo? Porque também eu acho que é praticamente 100% do nosso torcedor acha o nosso time competitivo. Pode não achar bom, ótimo, mas competitivo ele é. Como nós temos menos recursos, como a gente baseia a formação do nosso time? A gente baseia o quê? Eu preciso de jogadores veteranos com experiência e liderança, como foi o Rafinha, como é o Luiz Gustavo, como é o Lucas. Aí, na faixa dos jogadores que estão no seu auge físico, de carreira e técnico, 26, 27, 28 anos, nós não temos condições financeiras de ir brigar
com esses times que têm poderio econômico. Aí que vem a parte que a gente atua na criatividade, onde a gente traz o Alisson, onde a gente trouxe o Wellington Rato, a gente vai trazendo jogadores que, obviamente, por serem de uma outra gaveta, alguns vão dar certo, outros não vão, e você vai montando o seu time. E a margem para a entrada de atletas da base, obviamente, ela diminui, porque se você enxertar 4, 5 jogadores da base, se eles não, se eles forem bons jogadores, mas não forem extra série, você enxertar 4, 5 nos elencos que temos, nós vamos perder competitividade no primeiro momento. E aí, num campeonato duro como o nosso, é difícil que o menino consiga vingar. Então, o nosso trabalho tem que ser muito, muito calmo, com muitas entradas. Por exemplo, o William jogou pouco nessa temporada, mas já jogou, já cresceu. Deve ter nessa temporada que entra mais espaço. O Beraldo ficou aqui conosco 1 ano sem jogar. 1 ano sem jogar. Aí abriu-se a oportunidade dele jogar. E aí ele jogou, entrou e foi uma venda. Pablo chegou aqui e rapidamente conseguiu ocupar o seu espaço. Isso também pode ocorrer. Então, vamos dizer, nós vamos continuar com o nosso processo de transição. Vou dar exemplo dos jogadores que nós estamos hoje avaliando, que já estão um pouco mais preparados para estar aqui conosco. Vamos botar o Ferreira, né? O Ferreira, que é um jogador que eu acredito muito, era um meia centralizado, que foi deslocado para o lado direito e cresceu muito ao se deslocar para o lado do jogador que tem força. Não. Ele pode chegar aqui e nos treinos, eventualmente, se destacar e ganhar rapidamente seu espaço. Isso faz parte também do processo e a gente torce para que isso ocorra. O melhor é que isso ocorra para nós, mas ele também pode chegar aqui e ainda não conseguir ocupar esse espaço. E aí ele precisa maturar. Então, a gente tem que ter calma, porque nós estamos investindo na base. Nossa base tem jogadores que são muito importantes, só que se a gente queimar etapas, nós vamos correr risco de ficar com um time menos competitivo e queimar ativos importantes, né? No Palmeiras também eu sempre coloco, quando você está ganhando títulos seguidamente, é mais fácil inserir o jogador da base, porque o time já está formatado, está com a moral elevada, o menino entra e se adequa rapidamente. Nós precisamos sempre estar brigando para estar competitivo. Então, não dá para... Eu ouço muito, não, mas põe esse menino, põe o Rian. Veja só, outra joia que nós temos, acabamos de renovar o contrato lá, Rian Francisco, uma joia, um menino de 40 gols por temporada na base. Ele tem que vir aqui, tem que estar na transição, e ainda mais um centroavante, porque eu tenho o Caleri e tenho o André, certo? Vou ter o Rian na transição, conviver, treinar e bater de frente com o Arboleda, com o Juan, com o Alan Franco, isso faz com que ele ganhe outra questão física, outra questão de malandragem, porque uma coisa é enfrentar o menino do sub-20, outra coisa é enfrentar um jogador de 30 anos do tamanho desses. Ele vai evoluindo. Vai chegar um momento. Só que se eu boto, imagina, não, vamos botar o Rian para jogar. Esse menino faz 5 jogos e não faz um gol, já vão dizer, ele não era aquilo que se esperava. Ele não tem condição de jogar. Isso aconteceu com o Brenner. Teve que rodar para voltar e se destacar. A gente precisa ter calma. Ninguém mais... Me perguntam sempre, Zanqueto, você também é São Paulino como eu, qual o seu time, qual o time que você mais gostou de ver jogar, né, como torcedor? E o time que eu mais gostei de ver jogar, de todos, é o time de 85. Né, com Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney. Só nos 5, 3 da base. E eu sempre comparo com 85. Primeiro que Miller, extra série. Né? Silas, para o futebol de hoje, extra série. O Sidney, um bom jogador. Mas ao lado deles tinha Careca, Pita, Dário Pereira. Né? Então, veja, aquele time era muito grande. E esses meninos chegaram e arrebentaram, e era um time maravilhoso da gente ver. Eu adoro a base, eu vou assistir jogo da base, eu gosto da base. Só que nós temos que ter calma. Eu não quero queimar nenhum atleta, mas eu tenho certeza que em 25, ao final do ano, por isso que eu falo que o Zubeldia é parceiro. O Zubeldia deu uma entrevista, você deve ter acompanhado, ele disse que ele não vai chegar feliz no final do ano se ele não tiver 2 meninos da base prontos para venda no time titular.
Você vê como ele é parceiro. Ele tem essa ideia, mas ele tem que ter calma. As oportunidades vão surgir. Nós temos uma base forte, temos um elenco competitivo. As oportunidades vão surgir. Com calma, mas vão surgir.